Olá, pessoal! Eu sou a Débora Coutinho e estou aqui para mais um episódio do podcast Desconstruindo a Mente. E hoje, um episódio super especial com uma querida convidada, que ela é influenciadora digital, maquiadora de valor. O nome dela é Carol Rezende. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada, Débora. Muito bom te receber aqui. Prazer Conseguimos finalmente, Finalmente. organizar as nossas agendas. Que agendas corridas. Pois é. Que bom, graças a Deus. Que bom. Sinal de trabalho, Sim. né? Isso é muito bom. Carol, eu quero te agradecer, né? Antes de tudo, por aceitar esse convite, de conversar um pouco, bater um papo e continuar influenciando. A ideia desse podcast é justamente poder influenciar outras pessoas e eu não poderia deixar de receber você, porque é uma influência muito positiva, né? Quando a gente acompanha muito lá o seu trabalho. E eu, particularmente, no consultório, atendo muitas adolescentes, né? E Sim. que sempre falam, sempre vem o nome, né, de uma maquiadora, uma blogueira, né? Então, é muito bom hoje estar aqui com você. Tenho certeza que vai ser um episódio muito produtivo. E, primeiro, eu já queria te fazer uma pergunta. Como você se viu maquiadora profissional? Porque, assim... eu acho que a maquiagem está muito presente na vida das meninas, desde Sim. muito novas, né? A gente já ou automaquiagem, ou maquiar a amiguinha, maquiar a irmã. E como foi isso para você? Como a maquiagem entrou na sua vida e você entendeu que era isso que você queria, que era a carreira que você queria? Como foi isso, Carol? Bom, primeiramente, quero agradecer pelo convite. É maravilhoso estar aqui com você. Um beijo para todo mundo que está assistindo. Bom, a maquiagem, ela sempre fez parte da minha vida de inúmeras formas, né? Mas foi mais presente quando eu comecei a ver a minha mãe se maquiar, né? Minha mãe sempre gostou muito de maquiagem, minha mãe é uma mulher muito vaidosa. Então, eu sempre tive acesso a esse mundo, né? Então, desde muito novinha, eu já comprava maquiagem, aquela revistinha da Avon, você sabe, né? Revistinha da Avon, Natura, marcas assim que... Usava a maquiagem da mãe. Sim, usava a maquiagem da mãe. Aí vinha... todo mês lá, a continha pro meu pai, um blushzinho que eu comprava, um corretivo, meu alguma Deus. coisa. E criança ainda. Com 11 anos eu já gostava de usar maquiagem, 10, 11 anos eu já usava todos os dias pra ir pro colégio. Eu passava, um dia eu ia com a sombra mais azul, aí fazia o olho todo azul. Aí um dia eu ia com a sombra verde, passava tudo verde. Teve uma época que tinha rímel colorido, eu usava o rímel colorido. Meu Deus. Eu amava. Então, desde muito nova a maquiagem sempre foi um hobby pra mim. Agora, eu me descobri maquiadora no terceiro ano do ensino médio, quando a gente chega nessa fase onde agora eu tenho que escolher o que eu vou fazer, né? Vai acabar o colégio, daqui pra frente eu tenho que ter alguma coisa. E eu não tinha nenhuma inclinação ainda, sabe? Eu costumo falar muito, né, que quem tem alma de artista tem dificuldade pra ficar dentro de uma caixa. Eu sempre tive alma de artista. Eu sempre queria sair, fazer as coisas e sempre gostei do mundo da internet, sempre gostei de tudo isso. Então, eu ficava muito assim, eu não sei se eu quero continuar dentro de uma sala de aula, eu acho que eu quero fazer alguma coisa, eu acho que eu quero me descobrir de alguma maneira. Então, nessa época, meu marido, que na época era meu namorado, né, falou assim, Carol, por que você não faz um curso de maquiagem? Você gosta tanto de maquiagem? Você só vive maquiada. Poxa, acho que vai ser o ideal pra você. Aí eu, cara, nunca tinha parado pra pensar na maquiagem como uma profissão, né? Até porque lá em 2012, 2013, não era o glamour que é hoje, né? Maquiadora, a área da beleza, ainda tava crescendo. Era uma área que estava ainda começando ali no seu momento de ascensão. Hoje, a gente vê uma crescente, né? Do mercado da beleza, você pode concordar comigo com certeza, absurdo. Sim. Onde a gente tem profissionais aí famosos, que na minha época isso não era uma realidade. Então foi um pouco difícil pro meu pai e pra minha mãe, quando eu vim com esse tema, né? Tipo, pai, então, olha só, sabe aquela faculdade que você queria que eu fizesse? Eita. Eu acho que eu não vou fazer. Não foi fácil pra eles no início, porque eu sempre estudei em ótimas escolas, sempre fiz ótimos cursos. E meus pais esperavam que eu fizesse uma faculdade.
Então, eu já vim ali desconstruindo isso também, né? Já vamos pegar o gancho aí. Sim, desconstruindo na mente deles, que eu acho que era o momento de eu descobrir. Porque eu não poderia entrar numa faculdade sem ter certeza daquilo que eu queria. Porque eu não tinha certeza do que eu queria. Então, eu falei, vou fazer o curso de maquiagem. Se não der certo, é 1 ano. Agora, uma faculdade são anos. Eu acho que quando você entra numa faculdade, você tem que estar, sabe, ciente daquilo, que você vai estudar bastante tempo. Enfim, então eu falei, eu acho que eu quero a maquiagem pra mim. Então, eu fui, fiz o curso. No início foi bem difícil. Com o passar do tempo, as coisas foram confirmando dentro de mim que era, de fato, a área que eu queria permanecer. Então, foi aí que eu me descobri maquiadora vivendo a vida de maquiadora, né? Porque muita gente chega naquele momento e acaba desistindo, indo para o outro caminho. Mas eu permaneci, passei por cima de todas as pedras, de todos os percalços no caminho. E estamos aí até hoje, né? Você recebeu muitas críticas, Carol, quando você falou, é isso que eu quero? Totalmente, porque naquele momento a mente das pessoas ainda estava muito fechada para qualquer profissão que não envolvesse uma formação acadêmica, sabe? Então, eu penso que, eu vi dos meus tios, tá maluca, você não pode fazer isso, você vai perder teu tempo. A faculdade tem que entrar novinha, que aí cedo você já vai estar se formando. Você não vai ser ninguém na vida. Você não vai ser ninguém. Eu ouvi coisas assim, muito pejorativas, inclusive. Tipo, estudou em colégio particular, nos melhores colégios a vida inteira pra ir lá e ficar trabalhando em salão. Poxa, é complicado de você ouvir isso, né? Mas nunca tive vergonha nenhuma. Inclusive, um dos meus grandes amigos é dono de um salão super bombado. Tem uma vida maravilhosa, porque eu acredito que o dinheiro, o que vem após isso, é envolvido com aquilo que você faz com amor. Sim. Sabe? Então, assim, nada é certo. Tipo, você vai estudar, você vai ser rico. Você vai trabalhar, você vai ser rico. Não. Isso vai depender de muitas coisas. São muitos fatores que dependem, né? Então, naquela época, a preocupação era só essa. Não, você tem que ter uma formação acadêmica. Você tem que ter uma faculdade. Não vai ser nada? Vai ficar a vida inteira maquiando as pessoas? Aí se for o que eu amo fazer, vou ficar a vida inteira. Se é isso que eu quero pra mim, vai ser a vida inteira. Não tem problema nenhum com isso. E tem que ter muita coragem, né? Com certeza. Pra falar isso que eu quero. Exatamente. Com 17 anos, eu já tava, assim, rompendo, né, isso na minha vida. Porque eu tive que... Meus pais, eu sentei com eles e falei assim, o projeto é esse, tá, pai? Ainda cheguei pro meu pai e falei assim, meu curso tá aqui, você vai pagar. Aí ele, eu que vou ter que pagar? Eu falei assim, você vai pagar. Se não der certo, mas o que meu pai fez comigo? Ele falou assim, beleza. Ele achou que isso era um devaneio da minha cabeça, né? Aí ele falou, vou pagar o teu curso. A partir do curso, a responsabilidade é sua. Eu não vou montar material pra você, porque eu sei que daqui a pouco você vai acordar pra vida e eu vou gastar dinheiro à toa. Aí eu falei, não, beleza, então tá bom, paga meu curso, dali pra frente... A gente vê o que acontece. Então, meu pai pagou o meu curso. Na época, até o material, ele nem quis me ajudar muito a comprar. Porque eu já tinha muita coisa também que eu falei... Você nem sabe, mas você já comprou meu material, tá? Porque tudo que eu tenho ali já dá pra eu começar. Então, eu comecei com as minhas maquiagens mesmo. Maquiando algumas amigas. Era muito pouco na época. Tipo, às vezes era uma cliente por mês. Ou não tinha cliente nenhuma. Mas eu ia aos pouquinhos. Só que eu tinha uma vantagem. Uma vantagem que a maioria das mulheres que saem de uma profissão pra tentar a vida de maquiadora não tinha. Eu morava com os meus pais. Eu não tinha responsabilidade de bancar uma casa. De bancar outras pessoas. Então, eu não precisava dividir a minha vida. Eu me dediquei inteiramente à maquiagem. Eu estava no curso 2 vezes na semana, e nos outros dias eu tava tentando produzir conteúdo, praticando, correndo atrás de produtos, e entrava um dinheiro, pintava alguma coisa, eu ia e comprava. Então, por isso que eu falo, né? Cada um tem um ponto de partida. Sim. Então, eu tive essa vantagem de ter tempo pra poder me dedicar àquilo e, de fato, me entregar aquilo que eu queria. Então, meu pai falou isso pra mim, mas quando ele foi vendo que foi passando 1 ano, 2 anos, e eu só tava escalonando... Ele falou, acho que vai ser isso mesmo. Não tenho mais o que falar, Não tem mais o que falar. Não tenho pra onde correr, Exatamente. É isso aí. E você falou um ponto importante sobre a formação acadêmica. Eu costumo dizer que, assim, às vezes as pessoas pensam que eu tenho que ter uma formação acadêmica para estudar. O estudo não é só a formação acadêmica, porque tem muitas pessoas que estão na formação acadêmica e não estão estudando. Exatamente. Então, assim, eu não tenho... Essa profissão aqui, ela não tem uma formação acadêmica, mas para ela ser uma profissional, de sucesso, ela estuda. Sim. Se for pensar em muitas Exatamente. situações, muito mais do que um acadêmico. Sem dúvida. Em algumas vezes. Eu então, estudo assim, até hoje, então...
Então, o tempo todo, né, para desenvolver as técnicas que você desenvolve, que você utiliza, os métodos, com certeza você tem que estudar e muito. Que a arte nunca é vista dessa forma. A arte no sentido geral. Ela nunca é vista de forma que você precisa se dedicar, precisa estudar. Tudo bem que o dom é o dom, né? Tipo, você sempre soube fazer isso, só tá agora ganhando dinheiro com isso, sabe? Mas eu precisei estudar muito. Tanto que todas as minhas formações, principalmente a minha formação em colorimetria, eu precisei fazer mais de 5 cursos. Hoje eu sou colorimetrista por conta de toda a minha formação e todos os certificados profissionais que eu tenho. Então, o estudo ele foi completamente primordial para que eu conseguisse continuar evoluindo ali meu nível de técnica e conseguisse, de fato, chegar num nível profissional satisfatório. Alguma coisa que eu... Olha, é aqui que eu queria ter chegado, né? Nesse nível aqui que eu queria ter chegado. Porque, sinceramente, às vezes eu olho e acho que eu até ultrapassei o que eu imaginei. Nunca imaginei que eu teria chegado tão longe com a maquiagem, né? Então... Isso que eu ia te perguntar, interessante, né? Eu ia te perguntar justamente isso. Você imaginou em algum momento... Você já respondeu, né? Mas assim, como foi isso? Porque quando você começou lá, aos 17 anos, fazendo um curso, né? Os pais um pouco... tá bom. Mas fizeram, que bom. Parabéns, pai e mãe da Carol, porque investiram. E você imaginou em algum momento... Porque a gente pensa assim... Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, né? Mas... Muitas das vezes nem a gente imagina, né? Como foi isso pra você? Como é hoje você olhar e você fazer essa retrospectiva mesmo? Sim. Caramba. É muito louco pensar o ponto que eu cheguei. Eu imagino que Deus ainda vai me levar em lugares até muito mais altos, né? Porque, como influenciadora, eu sempre acompanhei muitos influenciadores. Todo mundo toda menina, né, que eu estava conversando também antes, toda menina que tem muito contato com isso, com o YouTube, eu sempre gostei muito do YouTube. Naquela época, Instagram, TikTok nem existia. Instagram era fraco pra isso, era mais o YouTube mesmo. Então, eu acompanhava as influenciadoras, eu ficava, nossa, tão legal produzir conteúdo, mas eu não tinha nada, não tinha câmera, eu não tinha nada, eu não tinha celular, meu celular era um celular muito simplesinho, então eu não conseguia produzir vídeos pro YouTube assim, mas eu já assistia. Depois que eu comecei como maquiadora e decidi me especializar em atendimento de noivas, porque eu me especializei em atendimento de noivas e depois me especializei em colorimetria. Então, foi nesse meio tempo que eu comecei a usar o meu Instagram como portfólio. Então, o meu Instagram era basicamente para produzir conteúdos relacionados à maquiagem. Sim, eu produzia conteúdos a nível de influência, como resenha de produtos, qualquer outro tipo de conteúdo que a gente já vê as influenciadoras digitais fazendo. Mas, basicamente, eu colocava sobre os meus cursos lá, que eram presenciais na época, e também divulgava minhas agendas de noivas. Então, eu tava num momento de ascensão profissional muito grande, né? Ali no período de 2018, 2019, onde eu tinha, certamente, uma noiva por semana. Que isso já é para um maquiador profissional uma coisa muito grande, né? Gigantesca. Principalmente quando você é especialista em noivas. Então, eu já tinha, certo, uma noiva por semana. Mas tinha semanas que eu tinha 3 noivas. E durante a semana eu dava curso. Então, eu tava numa ascensão profissional muito grande. Eu era uma das maquiadoras locais já mais reconhecida da minha cidade. Então... eu falei, tô chegando aqui num nível legal. Na época eu tinha aproximadamente uns 40 mil seguidores que eu tinha conquistado num período aí de 5 anos, criando conteúdos e divulgando o meu trabalho. Então, meu público era bem regional, era bem local, era bem na região metropolitana do Rio de Janeiro. Com o passar do tempo, né, usando isso como portfólio apenas para gerar cursos, gerar noivas. Era esse o meu foco. Veio a pandemia. Todo mundo... Parece que existe um mundo pré e pós-pandemia, né? Sim. Veio a pandemia. A pandemia, ela me obrigou a me reinventar. Porque eu tinha um ateliê que estava lotado de gente, todos os dias. Um monte de modelo, um monte de aluna. Noiva fazendo prévia, uma correria danada. E, de repente, eu não podia fazer mais nada disso. Eu não podia fazer mais casamentos. Eu não podia mais dar cursos, porque não podia mais ter nenhum tipo de lotação. O lockdown, você não podia nem sair de casa. Pra começar, que dirá dar cursos e lotar uma sala pequena. Sim. Então, eu falei, beleza. Agora que tava tudo indo muito bem, as minhas noivas, começaram a cancelar, adiar. Começou com 2 semanas, né? Dali pra frente passaram 1 ano e meio e nada. E os seus cursos eram presenciais Todos eram presenciais. Antes da pandemia, todos eram presenciais. Eu ainda não tinha pensado em levar nada pro mercado online, até porque nem tempo pra isso eu tinha. Minha agenda realmente era muito cheia. Sim. Então, era muito complicado. Já tinha tido proposta, mas
eu deixava pra lá porque eu não tinha tempo pra produzir isso. Que leva tempo. Sim. É desgastante. E tem que estudar muito. Exatamente. Hoje eu sou infoprodutora, leva bastante tempo e é bem desgastante pra poder fazer tudo. Tudo relacionado a gravação de cursos, lançamentos de produtos, é tudo muito difícil. Então, nesse tempo que fechou tudo, eu tinha passado por uma cirurgia. Foi na época que eu fiz a minha rinoplastia. Já tava marcada pro mês de maio, que foi o auge, assim, né? Basicamente de lockdown, quando veio abril, maio. E eu permaneci e fiz. Eu achei que eu ia ter que adiar, porque tava tudo proibido, né? Nos hospitais. Sim. Mas eu operei no hospital Covid-free. Então eu fiz a minha cirurgia. Eu falei, já que eu vou ter que ficar trancada dentro de casa mesmo, a minha cirurgia já tá paga. Eu vou aproveitar isso pra poder... E vamos ver. E nada de dinheiro entrando. Nada de dinheiro entrando. Tudo parado. Em junho, mais ou menos, durante a minha recuperação da minha cirurgia, o TikTok começou a pipocar. Muita coisa. TikTok, todo mundo falando de TikTok. O que você já tinha produzido. Não. Você já tinha colocado. Eu simplesmente tinha... Eu criei uma conta em 2018 no TikTok que eu não utilizava. Eu ficava ali só no Instagram, tentando o Instagram de qualquer jeito, porque naquela época ninguém nem acreditava no TikTok, né? Alguns influenciadores já tinham atentado ao futuro do TikTok, que o TikTok um dia seria uma das maiores plataformas. Mas até então não era nem TikTok ainda, era Musical.ly, o nome antigo dele. Você tem quantos seguidores hoje no TikTok? 2,8 milhões. Hoje no TikTok então tem 2,8 milhões. Então bem parecido com o do Instagram, porque geralmente o TikTok Sim, tem mais... o TikTok é sempre mais e o Instagram é sempre legal, menos. Bacana. Sim, o Instagram hoje tô com 1,8 nesse momento. Espero chegar nos 2 milhões ainda esse ano. Estamos trabalhando pra isso. Mas nesse tempo, então, eu comecei a produzir uns conteúdos assim, só pra poder passar o tempo. Porque não tinha nada pra fazer. E pensando em como que eu ia, né? Eu preciso fazer dinheiro. Porque eu sempre tive uma mente de empresária muito... Sabe? Estruturada. Eu preciso dar um jeito de fazer dinheiro. Não é possível. Eu vou ficar sem noivo, vou ficar sem evento. Eu não tenho como trabalhar. Sim. E autônomo, né? E foi a preocupação da maioria, Exatamente. Né? Todo mundo tava desesperado. Eu vi amigas minhas fechando ateliê. Então, já tava, meu ateliê já tava... Sorte que o proprietário da minha sala falou que, fica pagando o condomínio. A gente trava esse aluguel por enquanto. Porque eu falei, eu vou ter que entregar. E ele sabia que ele não ia conseguir alugar tão cedo também. E eu pagava certinho. Nunca tive problema com ele. Eu acredito que ele, né... Pensou que seria o ideal naquele momento. Então, ele foi bem tranquilo. Isso me aliviou. Na época, eu precisei do auxílio emergencial. Que fique bem claro isso. Precisei do auxílio emergencial. Até porque eu, como autônoma, eu não conseguia trabalhar. Eu não tinha. Então, eu e Vitor fizemos o cadastro. Já estávamos casados. Nós casamos em 2016, né? A pandemia foi em 2020. Então, a gente já tinha ali uma estrada de casamento, né? Aí, eu comecei a produzir os conteúdos. E um vídeo que eu postei viralizou. Eu simplesmente estava muito em alta. O TikTok, ele tem fases. Quem quer produzir pro TikTok, lembre-se disso. O TikTok tem fases. E naquele momento, a fase do TikTok era contar histórias. Qualquer coisa que servisse de entretenimento longo. Porque as pessoas estavam sem nada pra fazer. Então, foi a época da ascensão de novo do BBB. Do Big Brother, que ninguém assistia, ninguém tava mais dando tanta atenção. Do nada, começou de novo, porque as pessoas queriam algum entretenimento longo. Sim. Que, comece aquele tempo, né, ocioso delas durante o dia. Então, eu vi as pessoas contando histórias aleatórias. O dia que aconteceu isso, aquilo. Aí eu ficava assim, gente, o pessoal tá contando uma história tão legal, mas de um jeito tão sem graça. E eu sempre fui, né, atriz. Sempre fui uma atriz, tá? Falei assim, que eu também já fiz teatro durante um bom tempo. Falei, vou aproveitar pra contar umas histórias da minha vida de um jeito mais engraçado pra entreter esse povo. Naquela época o TikTok só liberava vídeo de 1 minuto. Então a história tinha que ter parte 1, 2, 3, 4, 5... Que era a história mais longa, né? Sim. Aí ficava dividindo em partes. E o pessoal assistia como se fosse uma novela. Eu ia todos os dias e postava um capítulo. Aí todo mundo começava a seguir. Aí você viu que o pessoal, que aquilo tava, né, viralizando. Exatamente. Aí, primeiro, eu viralizei com as histórias da minha vida, que foi principalmente meu casamento arranjado. Que foi a minha história do meu casamento com meu marido. Então, essa história, ela bombou em níveis, tanto que você até falou, né, que geralmente as pessoas têm mais visualização no TikTok e menos no Instagram. Mas essa história, ela viralizou em níveis tão apocalípticos que ela foi pro Facebook, ela foi pra outros lugares e páginas de fofoca. Então, as pessoas começaram a me seguir no Instagram também. Pra poder acompanhar minha vida, acompanhar meu casamento, porque todo mundo gostou muito. Então, a partir daí, eu fui
ganhando público e subindo 100 mil, 200 mil, 300 mil seguidores, assim, muito rapidamente. E postando histórias da minha vida. Mas aí, quando esse público entrou, eu falei assim, beleza. Agora eu tenho aí um público de aproximadamente 400 mil seguidores que estão me acompanhando porque me acham engraçadinha e gostam das histórias da minha vida. Mas eu não sou comediante. Eu sou maquiadora. E eu não vou ganhar dinheiro como comediante. Eu preciso educar a mente desse público pra saber o que eu posso entregar pra eles. Foi aí que eu comecei a criar quadros relacionados à automaquiagem. O primeiro que veio foi o Coisas que vocês aprenderam errado sobre maquiagem. Que eu começava a desmistificar algumas coisas relacionadas à automaquiagem com o público. Trazendo ali o cotidiano de quem tá se maquiando ali na hora e tem problemas com tom de base, problemas com delineado. Coisas do dia a dia da mulher mesmo que gosta de se automaquiar. E eu comecei a ganhar muito público com isso também. Então, meu público começou a crescer muito dentro do meu conhecimento também de automaquiagem, tanto no Instagram quanto no TikTok. Então, mesmo que até hoje o público cobre que eu não conto mais as histórias da minha vida, meu público permanece porque aprende, porque... Mas de vez em quando você coloca, e eu vejo que até nos vídeos de automaquiagem, as dicas que você dá e tudo mais, você também aproveita e fala um pouquinho do teu corre. Ai, gente, eu tava fazendo isso, né? Então, você aproveita também pra trazer um pouco do teu dia, onde você tá, a tua rotina, o que você vai fazer depois e tô parando aqui pra isso. Tô com uma espinha aqui, deixa eu... Outro isso dia. Aí. Então, isso é legal porque aproxima, né? Eu acho que gera identificação, né? Exatamente. Eu acho que as pessoas, elas se identificam com o que você tá falando. Nossa, eu também tenho. Você, outro dia, eu vi algum vídeo seu falando da questão de melasma. Nossa, eu também tenho. Melasma, Então, é isso. Aproxima mesmo, né? Aproxima. Foi o que você falou. Isso é muito humaniza, bacana. né? Exatamente. Eu acredito que o marketing de influência, ele só é justo quando você mostra, de fato, realidades, né? Porque a vida não é perfeita. Eu costumo dizer isso, né? Dentro do Instagram, a gente coloca os segundos que a gente quer colocar do nosso dia a dia. Sim. Entendeu? Eu falo uma coisa, eu posso repensar, apagar e falar de novo. Assim. Por isso que muitas das vezes, quando muitos influenciadores acabam vivendo a sua vida ali dentro de um reality show, onde eles são filmados 24 horas por dia, aquilo ali, a vida é humano, é o dia a dia, é o cotidiano. Nem sempre a gente vai falar o que deve ser falado, nem sempre a gente vai ter as melhores ideias, as melhores opiniões, mas a gente tem que ser justo, sabe? E mostrar mesmo, dar a cara a tapa. Porque essa é a realidade. As pessoas querem cada vez mais consumir realidade. Ninguém tá mais querendo consumir aquela vida perfeita, maquiada, editada. As pessoas querem mesmo o real, sabe? Sim, sim. E isso é muito interessante porque, ao mesmo tempo que as pessoas... claro que chama, né? Aquela foto linda, aquela maquiagem linda. Mas isso é muito interessante porque, por trás... né, tem uma pessoa ali. Sim. Tem uma pessoa que muitas das vezes, né? Você, por exemplo, que tem que... Assim como eu, né? A gente que presta serviço. Às vezes a gente não tá bem, mas a gente tem que... colocar um sorriso no rosto, colocar uma maquiagem e falar, vamos lá. E seguir. Exatamente. E isso é muito bacana, porque é interessante que eu tive eu conheci, né, a Carol Rezende, eu acho que antes desses 2 milhões aí de seguidores... E uma Carol muito acessível, muito humana, muito... E essa Carol continua, né? Isso que eu achei muito, muito bacana. Porque quando eu te conheci lá, né, frequentando uma mesma igreja, eu acho que em 2016, 2015, 2016, por aí. Você e o Vitor não estavam casados ainda, então foi em torno de 2015. Eu acho que vocês não eram casados. Eu casei em 16. Ainda. Isso. Foi em torno de 2015. Eu era líder de um movimento social, né, que tinha ali, onde nós atendíamos cerca de 40 famílias mensalmente com cestas básicas, né? E foi muito interessante porque a Carol estava começando, né, a fazer os cursos, que aí já eram cursos presenciais. E eu falei, Carol, eu tenho uma ideia que é de fazer aqui para, né, anunciar aqui na igreja para as meninas. As meninas já curtiam muito o seu trabalho. Olha quanto tempo. E vamos fazer um curso num valor, né, popular, e a Carol topou. E isso é muito interessante porque era um valor 20, 30 reais e elas tinham que levar também 1 quilo de alimento. Meu interesse era no quilo de alimento para poder montar as cestas, sempre pensando lá nas cestas básicas. E quando terminou o curso, eu peguei o valor no envelope, chamei o Vitor e a Carol, falei aqui, olha, o valor. E a Carol falou assim, não, mas...
como assim, né? Que dinheiro é esse? Eu falei assim, não, o valor que nós arrecadamos do curso. E aí a Carol falou assim, não, pega esse valor e coloca esse valor aí para transformar em mais alimentos e comprar mais alimentos para montar mais cestas e mais famílias serem atendidas. E é interessante que naquele momento era uma Carol, que era uma maquiadora ali, local, né? Ainda Sim. antes de bombar, antes disso tudo. Mas eu acredito muito, e eu tô trazendo esse episódio porque eu acho que tem coisas que a gente faz, né? E é natural, é nosso. E as pessoas, elas são tão ávidas em criticar, Sim. em julgar, em apontar falhas. Sei bem. E muitas das vezes, os atos que a gente tem, que são muito maiores, né? E são muito mais significativos, as pessoas não percebem ou, né, não estão nem aí. Então, eu tenho muito isso, né, do dar honra a quem tem honra. Então, por isso eu tô trazendo, né, esse momento que foi um ato que eu achei muito bacana, de empatia e de amor ao próximo, em que você também estava começando, né, você estava ali ainda noiva, então poderia, não, eu preciso e seria justo, né, eu fiz o curso aqui, eu vou ficar com o valor do curso. A Carol, ela cedeu para devolver aquilo para as famílias, né? Então, isso foi um ponto muito interessante. Depois, a Carol foi crescendo e eu também não estou mais naquela mesma igreja. A Carol também não, veio para Niterói. Então, as vidas, né? Cada vida seguiu o seu rumo. Mas isso eu achei muito interessante porque eu comecei a ouvir falar da Carol. Carol Rezende, blogueira. E eu acompanhando, eu falei, gente, que isso? Eu vi essa menina aqui antes disso tudo. Sim. E é muito interessante porque eu vejo que hoje você continua com esse coração, né? Doador, aberto e super acessível. E isso é muito bacana porque tem a ver com o que você falou. Porque as pessoas olham e as pessoas seguem e acham esquecem que tem um humano por trás, né? Tem uma pessoa ali que está por trás e que também tem as suas dores, também tem as suas questões. Então, isso é muito importante. Você tem dimensão da influência que você é para a vida de tantas meninas? Porque isso é gritante, né? Isso é... A minha filha, eu falei assim para ela hoje, você vai me maquiar. Ela, mãe... Pra Carol Rezende, eu falei assim, se vira, dê o seu melhor. Ai, as pessoas pensam que eu julgo as maquiagens, mas eu não julgo, gente, eu não sou essa pessoa. Eu ia te perguntar isso, as pessoas acham assim, todo psicólogo analisa. Eu falo, não, às vezes eu tô só comendo um churrasco, eu não tô analisando, não. Toda maquiadora. A Carol Rezende tá assim, nossa, esse melasma poderia ter sido coberto melhor. Não faço isso não. Interessante, Débora, você ter lembrado esse fato, né? Agora eu me lembrei disso. Sim. Agora eu me lembrei, porque acontece tanta coisa, né, na nossa vida. Mas eu sempre fui essa pessoa. Sempre gostei sempre tive o coração inclinado a abençoar. Porque eu acho que quem abençoa é abençoado. E não é por barganha, não, que eu não faço barganha com Deus, né? Não existe isso. Mas o Senhor, ele ama, né? É quem dá com alegria. Entendeu? É o coração disposto, o coração disposto a abençoar. Foi o que você falou, eu tava pra casar. E eu ainda, não tinha um salário mensal ali que, meu Deus, eu tava começando. Sim, sabe? 2015, 2 anos, 3 anos pro maquiador ainda é começo. Sim. A gente ainda tá estruturando. Então, eu tava ali mais ou menos há uns 2 anos e meio, 3 anos como maquiadora. Então, tava pra casar, então tava gastando muito dinheiro. Mas naquele momento que você me deu o envelope, eu falei, não, mas eu não... Isso aqui não é pra esse dinheiro, não é pra esse dinheiro, não é meu. Entendeu? Então, é uma coisa que... Tudo que eu faço, assim, relacionado a isso, eu nem falo. Eu nem gosto de falar. O que eu faço no off, o que eu dou no off. Porque o que é meu, tudo que veio pra mim veio de Deus. Então, pra mim, é como se... O que vem pra minha mão é tanto, às vezes. É muito mais do que eu preciso. Então, se eu puder ir lá e doar, se eu puder ir lá fazer... Até hoje, eu tenho sempre esse princípio, entendeu? Que eu acho que é o princípio do cristianismo, né? Sim. Doar, dividir o seu tempo, doar o seu tempo também. Então, é isso. Mas o nível dessa... E quando você falou que tem dimensão da influência, é essa influência que eu quero trazer pras pessoas. Sabe? É o que eu falo pras minhas alunas. Até mesmo eu encerrei um curso de noivas recentemente e eu falei com as meninas de noivas que eu já doei dia de noiva.
que não podiam pagar, que tinham um sonho de fazer comigo. E o Senhor, claro que eu não posso fazer isso por todo mundo, mas o Senhor inclina meu coração, já me inclinou. Falou assim, vai lá e dá ela. Sim, sim. Eu fui lá e fiz. Porque tem uma coisa que eu tenho com Deus, é isso. Quando o Senhor fala comigo, queima, meu coração arde. Enquanto eu não faço aquilo que Ele tá me movimentando pra fazer, parece que eu não tenho paz. Então, já me ocorreu de fazer dia de noiva, sem cobrar nada, pra abençoar mesmo a vida de uma irmã em Cristo. Então, isso veio de Deus... É para Ele, por Ele são todas as coisas, entendeu? Então, é uma das coisas que eu gosto de influenciar. Continue sim doando. Se puder, doe. Se puder, faça. Tenha empatia. Olhe para as pessoas à sua volta. Olhe para as pessoas ao seu redor. Porque a vida ela é muito curta, ela passa muito rápido. A gente olha para trás e vê o tempo que já passou. E as únicas coisas que a gente deve se orgulhar é do bem que a gente fez. E o que isso nos gerou. Sim. Entendeu? Então... Eu não quero passar a minha vida inteira só arrecadando coisas pra mim, fazendo por mim, para mim, porque a palavra de Deus não é sobre isso. A palavra de Deus é sobre o que você faz a quem está à sua volta. Se eu tenho sede, me dá de beber, se eu tenho fome, me dá de comer. Então não adianta nada eu ter o título de cristã e não fazer o que Cristo faria, sabe? Exatamente. Então, isso não é nenhuma honra, né? Tipo, oh, meu Deus, eu sou uma pessoa... Não, eu tô só fazendo a minha obrigação, fazendo aquilo que Jesus mandou que eu fizesse. E eu quero sempre influenciar as pessoas da melhor maneira possível. Esse é o meu foco, sempre foi o meu foco. Então, eu tenho muita responsabilidade em tudo que eu falo, muita responsabilidade no que eu divulgo, no que eu vendo. Isso é muito importante, né? Até mesmo para os meus cursos, isso é um foco pra mim. Eu nunca vou vender aquilo que eu não posso prometer pra uma pessoa. Eu nunca vou prometer aquilo que eu não posso cumprir. Então, se eu falo... Por isso que nunca tive pitch de venda, tipo... Ah, compra o meu curso que você vai estar ganhando 10 mil em 5 meses. Não, cada um tem um ponto de partida. Cada pessoa tem uma realidade. Eu falo com as minhas alunas. Quando eu tô dentro de uma sala de aula, eu consigo conversar com uma aluna que na cidade dela se cobra 250 pra fazer uma maquiagem. E na cidade da outra cobra, no máximo, 40. Sim. Então, como que eu vou prometer a mesma coisa pra todo mundo, sabe? Exatamente. Então, vem pra cá, vem aprender comigo que eu vou te ensinar a melhor técnica possível. Você vai ser uma maquiadora de qualidade, você vai saber entregar serviço, você vai saber se vender. E dali pra frente, o que você vai fazer com o conteúdo que eu vou te passar é responsabilidade sua. Exatamente. Saia da sua caixa. Ah, cobra R$40 na sua maquiagem, na sua cidade? Ouse. Entregue o melhor que você puder na sua cidade e cobre mais. Pra Mude a poder... mente. Sim, Mude a mente desse povo. Porque o revolucionário, ele faz isso. Os grandes revolucionários, eles sempre passaram por cima da realidade deles. Sim. Eles sempre vieram com novidades, com coisas que o público não estava acostumado, que a humanidade não estava acostumada. Então, eles vieram com tudo bem, vocês conhecem isso aqui até agora, mas eu posso apresentar isso aqui pra vocês. Então, na minha cidade, cara, não adianta, não se cobra mais de R$50. Beleza, mas você não pode ter um nível mais alto do que os maquiadores da sua cidade? Você não pode oferecer um diferencial? Você não pode trazer algo diferente pra que vale a pena alguém te pagar a mais? No meu curso de noivas, no último curso, uma seguidora minha, que se tornou minha aluna depois, falou: Carol, eu não sabia que era tão importante atender noivas com exclusividade. Eu sempre abria minha agenda, se fosse pra atender 1, 2, 3 noivas por dia, eu atendia. Mas depois que você mostrou pra gente como a exclusividade faz sentido, você ter aquele dia disponível pra aquela noiva. O quanto é importante estar ali para o outro. Estar ali para ela, porque o serviço vem da palavra servir. E que está no momento tão frágil. Exatamente. Né? Com as emoções. Porque pensa, Débora, tipo, num dia de noiva. Não, eu quero só a maquiagem. Eu não quero, eu não quero champanhe, eu não quero nada. Eu não quero nenhum guerigueri, eu quero só minha maquiagem. Beleza, mas tudo pode acontecer num dia de noiva, você pode se atrasar. Se eu colocar você como uma cliente normal e você atrasar 40 minutos porque teve um problema com o seu buquê, teve um problema com o seu vestido, eu não vou te atender. Você tá na minha agenda como uma cliente social. Eu não posso comprometer toda a minha agenda depois de você pra poder te atender porque é o seu casamento. Porque você não tratou isso como um casamento, você tá tratando como uma maquiagem normal. Sim. Se fosse uma madrinha, uma formando qualquer coisa, 40 minutos de atraso, eu não posso atender mais. Mas aí ela vai... mas é meu casamento, eu sou noiva. Beleza, então você tem que comprar o pacote de exclusividade. Você precisa comprar a minha maquiagem, meu dia, pra poder eu estar disponível, pra poder te atender. Então eu coloquei isso na cabeça das minhas alunas e elas entenderam. Ela falou assim: Carol, na minha cidade não se cobra mais de R$500 num dia de noiva. Mas nenhum dos maquiadores oferecem exclusividade. O público não tá nem acostumado com isso. Eu falei: tá aí uma oportunidade de você se tornar uma revolucionária.
Tá aí uma oportunidade de você pegar esse conteúdo e começar a trabalhar na mente do seu público. Começar aos poucos, produzindo conteúdo e falando sobre a importância da exclusividade. Dando exemplos de noivas que não têm o dia para elas. Sim. O que pode acontecer, quais são os imprevistos que podem ocorrer e como é importante o profissional que vai estar com ela naquele pré-atendimento servir ali a ela durante todo o dia. E eu acho que é a paixão Sabe? que você tem pelo que você faz, né? Você falou de ser revolucionário, é exatamente isso aqui. É desconstruir a mente. Sim. Porque quando eu falo do desconstruir a mente, e é muito interessante que cada episódio, né? Tudo caminha. Porque quando eu trouxe essa ideia de desconstruir a mente, é exatamente isso. É o que você faz é o pensamento além do padrão. Exatamente. Né? Porque o que tá ali padrão, Sai da caixa. A caixinha já tá ali, já tá pronta. Então, não, eu não quero entrar nessa caixinha. Eu quero criar algo diferente. É isso. Pra isso, você tem que desconstruir essa mente das Exatamente. pessoas que não compram esse produto, porque a maioria cobra X, tá? Mas não tem Sim. a minha técnica, não tem o meu Exatamente. produto, não tem a Débora Coutinho, Exatamente. né? Então, tem muitas psicólogas, mas a Débora Coutinho tem uma. Só tem uma. Né? Então, com a minha experiência, com a minha bagagem, assim como a Carol Rezende. Então, assim, não é desmerecendo ninguém, mas todos os profissionais têm que ter essa mudança de mente, desconstruir. Ah, mas todo mundo cobra quanto? Ah, todo mundo cobra 100, então eu vou cobrar 100. Não, eu não sou todo mundo, não é Exatamente. isso? A sua mãe não falou tanto isso Com pra certeza, você? você não é todo mundo. E isso faz o total sentido, assim. Porque eu lembro que quando eu lancei, eu queria lançar um curso e eu sempre trago a minha experiência para as minhas alunas. Porque eu falo para elas, ó, hoje, como mentora de vocês, eu posso ajudar vocês a encurtar o caminho que eu tive mais dificuldade pra poder percorrer. Porque eu percorri tudo sozinha. Eu fiz curso, eu fiz especializações, mas não teve ninguém pra falar, não vai por aí, não compra isso, não faz esse curso que não vale a pena. E você já deu tanta dica aqui, né? Exatamente, exatamente. Então eu falei assim, quando eu quis lançar o meu curso de especialização, o de maquiador profissional, eu levei em consideração que era um dos cursos mais importantes, porque é o curso que forma um profissional. E eu queria lançar um no meu estúdio, que seria uma turma de 4 alunas no máximo, que eu tava priorizando isso. E naquela época, na minha cidade, tava muito em alta os cursos express. Tipo, em 4 aulas você se torna um maquiador profissional. E, tipo, nada contra quem fez isso, mas eu acho que é totalmente impossível um maquiador se formar com 4 aulas. Não tem como. Tem gente fazendo isso até hoje, né? Exatamente, tem gente que faz isso até hoje. Sim. Então, eu falei assim, não, olha, realmente um curso de ateliê de um maquiador independente não pode ter a mesma duração que um curso de instituição tem. Que é de 6 meses, como o meu, que eu fiz numa instituição de ensino. Então, tipo, durou 6 meses. Mas um curso de um maquiador profissional dentro de um ateliê, ele tem que ser mais curto mesmo, por conta de todo o custo e tudo. Então, na época, eu tive ideias, assim, pra revolucionar mesmo, pra que eu conseguisse me destacar no meio daquilo. Então, a primeira coisa que eu fiz foi entender como que tava funcionando a grade de todos os cursos que estavam rolando na minha cidade na época. E eu vi que tinha algumas deficiências de conteúdo. Então, primeiro eu criei conteúdos no meu Instagram pra poder atrair a mente dos maquiadores, pra eles entenderem que aquilo ali era importante pra eles aprenderem, que eles não podiam fazer um curso sem aprender aquilo, que uma delas era colorimetria. Que era na época, algo que estava faltando, né? Totalmente, não existia. Não tinha curso de colorimetria laboratorial dentro de formação de profissionais, e isso é o cúmulo. Porque a colorimetria, ela é tudo pro maquiador. Tudo. Ela é a chave da tua vida. Porque você não vai lidar sempre com uma pele impecável. Às vezes vai ter um melasma, às vezes vai ter uma rosácea, às vezes vai ter... Então, se você não tiver colorimetria, você não sabe lidar com isso. E você brinca com isso até com tinta guache. Eu faço base com tinta guache, Faço base com tinta guache, pra poder mostrar que realmente quando você entende, você consegue qualquer resultado. Sim. Então, inclusive, já viralizei muito com esse conteúdo. O público fala bastante. Ousada. Sempre gostei de ousar. Ousada. Sempre gostei de ousar. Então, eu falei, olha... Aí eu fiz uma pesquisa e entendi que a maior deficiência era essa, alguns conteúdos que faltavam, e coloquei na mente do público que não era possível se formar com um curso rápido, que o dia a dia do maquiador, ele precisava de conteúdo didático e prático. Então, eu lancei o meu curso também com outra questão que acontecia muito. Os maquiadores falavam assim, principalmente nas minhas especializações, quando iam fazer curso VIP comigo. Eu me formei já faz 2 anos, mas até agora eu não consegui me inserir no mercado. Falei, opa, outra deficiência. O que tá acontecendo? As pessoas não estão tendo oportunidades. Os maquiadores estão se formando, mas eles não têm oportunidades. Então, o que eu fiz? Eu falei assim, beleza, quem for minha aluna, quem se formar no meu curso, fizer todo o meu treinamento, no final, eu vou dar uma oportunidade de estagiar na minha equipe. Uau. Aí, olha o que eu fazia, Débora.
Eu falava assim, a maior deficiência dos maquiadores era conseguir se inserir no mercado. Era a maior deficiência. Então eu fiz o seguinte, falei, depois que você se formar, você vai ter uma oportunidade de fazer um atendimento real no meu estúdio. De cabelo e de maquiagem, porque meu curso ele era acoplado no curso de penteado que minha penteadista dava, na época, Juliana Castro. Então eu falei, você pode fazer os dois, você pode fazer um só ou pode fazer os dois. No final você vai ter uma oportunidade de fazer um atendimento real. E você ainda vai ganhar todo esse valor. Uau. Então o que você vai investir no curso, você vai retornar pra você em forma de atendimento. É a Carol que continua doando, né? Sim, sempre. Então eu falei assim pra elas, falei assim, vocês vão ter a oportunidade de fazer um estágio comigo. Então elas ficaram tipo, meu Deus, eu vou terminar um curso e eu vou entrar num estágio. Então o que eu fazia? Eu ia pro meu Instagram e falava assim, pessoal, porque na época as clientes pagavam 450, cabelo e maquiagem comigo no meu estúdio, 450, 500 reais, dependendo. Então, essas clientes que estavam acostumadas a pagar 500 reais, eu falava assim, pessoal, olha só, tá se formando uma turma de maquiador profissional aqui na minha, na minha sala, no meu estúdio. E durante toda a agenda de março, se você tiver algum evento, você tem a chance de ser atendida com cabelo e com maquiagem pelo valor de 150 reais. E vai ser supervisionado por mim. Qualquer problema, eu vou corrigir, eu vou ajustar. Você estaria lá. Eu estaria lá. Sim. Pra poder acompanhar o serviço delas, o tempo que elas levariam, como que elas fariam aquilo. Então, tipo, as clientes agendavam. Então, elas tinham serviço. Terminava o curso já com serviço real pra poder usar de portfólio depois. E cada uma delas podia me acompanhar em um dia de noiva. Com uma carga horária de 7 horas de estágio comigo num dia de noiva. Pra ver como que funcionava a logística do dia de noiva. Então, eu falei, eu falo para minhas alunas isso no curso. Isso é revolução. Sim. Porque não existia isso. Até hoje não existe. Ninguém fez. Porque logo depois veio a pandemia, mas eu tenho certeza que depois todo mundo começaria a fazer. E eu sempre fui a pessoa que vinha, chutava a porta e fazia uma coisa que ninguém tava fazendo. Porque assim você consegue se destacar no meio de uma multidão. Porque São Gonçalo e Niterói sempre foi berço de maquiadores de muita qualidade. Sim. São Gonçalo é uma cidade de pessoas com muito talento pra tudo. E essa responsabilidade que você tem, eu acho que é o diferencial de qualquer profissional. Sim. Né? Qualquer profissional, para se destacar, precisa entender, não é só ter paixão, mas é a responsabilidade que eu carrego com o que eu estou fazendo. Sempre. Porque não é só uma maquiagem, né? Principalmente para uma noiva, não é só uma maquiagem independente da ocasião. A noiva, que é onde você focou mais, né? Se especializou mais nesse atendimento, mais ainda, por ser um momento marcante. Mas eu tive uma experiência muito frustrante quando eu preparei toda uma festa para comemorar os meus 40 anos. E aí vou ver aqui uma maquiadora. E aí, fui lá, uma maquiadora que eu tinha mais acesso. Gente, era para ser um momento bonito, né? Momento bonito. A coisa ficou, não tô colocando aqui em xeque a qualidade da profissional, mas eu acho que é entender até o que a sua cliente está querendo, né? Porque talvez o que é bonito pra Carol não seja bonito pra Débora. Exatamente. Né? Então, assim, a Carol coloca uns bocões vermelhos que é lindo na Carol, talvez na Débora não. Então, acho que é ter esse entendimento, né? Tem muito isso. Não sei se você já ouviu muitas clientes trazerem isso pra você, mas assim, ela maquiou bem? Ok, a questão não é essa, não é sobre... Né? Até porque eu não entendo, né? Não tenho esse olhar técnico. Mas, quando eu me olhei, eu falei, meu Deus, eu estou horrível. Enfim, outra pessoa, não estou me reconhecendo. Olha, são as frases que eu já escuto já de algumas. Até hoje eu olho lá as fotos e falo, por que eu não joguei, assim, cabelo, maquiagem, tudo no tanque, né? Tirei e coloquei aquela maquiagenzinha básica que eu queria me sentir muito mais confortável. Se você tiver foto, depois me mostra pra eu poder entender o que você não gostou no off. Você não tem, Você não tem ideia. Mas, enfim, é isso. Sim, sim. E como é isso pra você? Você já recebeu muita... O tempo todo, né? Então, eu costumo dizer que os maquiadores... Que ponto que nós chegamos com a maquiagem é onde os maquiadores, eles pensam que eles são as celebridades. E que é sorte da cliente ser contratada. É tipo assim, contratá-los, né? E a prestação de serviço, ela banalizou muito. Porque tipo, eu sou a Carol Rezende, eu tenho 1,8 milhões de seguidores, então você vai me contratar, eu vou fazer em você o que eu quero.
E às vezes eu nem preciso ter seguidores, às vezes eu nem preciso ser um profissional que tenha tanto reconhecimento pra ter esse tipo de posicionamento. Eu sei o que é melhor pra você. Tem maquiador que é assim. Isso é muito da pessoa. Sim. Tem a pessoa que é o que ela acha e é aquilo ali, pronto, independente, como você falou, de quantidade de seguidores. O que eu falo pras minhas noivas é o seguinte: o casamento é o mais importante. É o evento mais importante da vida de uma mulher. Né? É o evento mais importante da vida de uma mulher. Então, assim, eu tenho meu estilo de maquiagem. Meu estilo de maquiagem é um pouco mais suave. É uma pele mais no tom certinho. Não tem essa coisa de ficar amarelo, ficar branco, ficar rosa. Não, é sempre aquela por conta da colorimetria. Então, tipo, aquele tom de base certinho, aquele esfumado, blush diluído, contorno diluído, um olho mais suave. É o meu estilo. Mas se a minha noiva chega pra mim e fala assim, Carol, eu quero ficar irreconhecível. Eu vou virar pra ela e vou falar assim, não, isso eu não faço. Não, porque não é o meu estilo. Então, o estilo se adapta ao teu cliente. Com certeza. Quando a minha noiva chega na prévia pra conversar comigo, eu vou entender o que ela gosta. É o que eu falo pras minhas alunas. Você precisa criar uma imagem personalizada pra que aquela mulher seja uma versão mais bonita dela mesma. Entendeu? Então, às vezes, o que falta pros profissionais é paciência pra ter uma conversa prévia. Porque, às vezes, o atendimento, ele é tão... naquela correria que você vai no automático. O seu olho é mais ou menos assim, isso aqui vai funcionar. A sua pele é assim, esse batom vai ficar bom. É só mais um número, né? Você trata o cliente como se ele fosse só mais um número. Pra mim, o atendimento, ele tem que ser uma coisa muito humanizada. Você tem que entender, você tem que sentar com o seu cliente, entender, ter tempo pra isso. Mas o dia a dia é muito corrido. Eu atendo 20 clientes por dia. Beleza, seu serviço não é personalizado, então não tem como. Você tem um serviço personalizado, tipo, fazendo um atendimento de 30 minutos, sabe? Então, o cliente, hoje em dia, a cliente, ela sabe o que, de fato, ela tá pagando. Entendeu? Sim. Então, eu gosto de construir isso na mente das minhas noivas. Que tipo, você tem o seu gosto. Você vai chegar aqui, eu vou unir o meu trabalho ao seu gosto e vou criar uma imagem personalizada pra você. E você vai aprovar isso. A noiva, ela tem essa vantagem que a noiva tem uma prévia. Agora, na época que eu atendia em salão e eu atendia, tipo, uma cliente de hora em hora, eu ainda assim separava 10 minutos pra então, me mostra. O que você gosta? Uma pergunta que eu sempre fiz. Tem alguma coisa que eu possa fazer no seu rosto que você vai olhar e você não vai gostar? Então, eu deixava elas pensarem. Porque, às vezes, a cliente também, ela não tem muita noção. Você tem costume de usar maquiagem no dia a dia? Como que é a sua relação com a maquiagem? Eu sempre perguntava isso. Porque ali eu conseguia entender. Se eu fizesse uma coisa mais forte, ela ia achar estranho ou não. Sim, quem não tem costume. O que choca a cliente dela, às vezes a maquiagem tá linda. A maquiagem não tá feia. Mas ela olha no espelho e fala... Você não tá acostumada a se ver naquela skin. Você não tá acostumada a se ver daquele jeito. Sim. Então, você se assusta. Ela olha, ela nem sabe dizer o que ela não tá gostando. Então, às vezes, é muito importante o maquiador entender que esse trabalho prévio depende dele. Vamos conversar, vamos entender. Você tem foto, você tem algum trabalho meu que você tenha gostado, alguma coisa que você não faria. Nos olhos, o que você pensa? Uma coisa mais marcada, uma coisa... faz o que você quiser. Não, tudo bem. Às vezes, quando a cliente chega assim, faz o que você quiser, eu confio. Tudo certo, mas vamos entender o que você gosta? Porque isso facilita muito, que aí chega no final, ela vai olhar, ela vai achar lindo. Porque você fez exatamente o que ela te pediu, exatamente o que vocês concordaram em fazer. Sim. É melhor do que fazer aquela coisa naquela corrida e chegar no final, ela não aprovar isso, não aprovar aquilo. Acostumada. Ou pensa, tu passar um batom escuro, já me ocorreu isso no início da carreira, quando eu não tinha experiência. Vai ficar, eu acho que eu quero um batom mais escuro. Ela acha que ela quer, ela não sabe se ela quer. A cliente que quer um batom escuro, ela quer com certeza um batom escuro. Ela fala, não, eu adoro batom escuro, não gosto de batom claro. Ela fala, eu acho... Tudo bem, então vamos fazer o olho, aí eu passo ele um pouquinho aqui no centro da boca e você vê o que você acha. Eu não vou desenhar aquela boca inteira, porque ela acha que ela quer. Depois que coloca, ela vai ter certeza se ela quer ou não. Aí imagina o tempo que eu vou ter... Ela tem a oportunidade de ir acompanhando também, acompanhando um pouco do processo. Eu não maquio o cliente de frente pro espelho, não maquio o noivo de frente pro espelho. Sempre de costas, porque o processo da maquiagem, às vezes ele é feio. Às vezes ele é incompreendido pelas clientes. Então, no final, eu deixo elas olharem. Quando eu vou fazer prévia nas minhas noivas, uma coisa que tem muito maquiador que faz, faz um olho, desse lado um olho, desse lado outro olho. Eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de conversar, eu fico 20 minutos conversando com a noiva. Falo, olha, mas aí você quer mais alongado, esse esfumado, você pensa num cílio postiço um pouco mais suave, um batom rosadinho básico, uma pele mais esfumada ou uma pele mais marcada. A gente vai criando ali. Eu vou com ela dando check e aprovando tudo que ela tá falando pra mim que ela quer. Aí eu vou e crio a maquiagem pra ela. Ela olha, se ela quiser acrescentar alguma coisa e tirar alguma coisa... Aí eu vou junto com ela, aí eu dou o espelho na mão dela. Carol, eu acho que pode escurecer um pouquinho mais. Então vamos escurecer um olho só pra você dar uma olhada e ver o que você acha? Isso até mesmo no atendimento dá pra fazer.
Entendeu? Então, às vezes, o maquiador, ele fica com aquela de... Ai, cliente é chata, que não ficou linda e tá reclamando. Mas não é sobre estar bonito ou não. É tá no gosto dela ou não, entendeu? Exatamente, até porque nesse momento ela é a cliente. Exatamente. Né? Não é sobre você, é sobre... Ai, mas tem muito maquiador que é muito Outro. egocêntrico, infelizmente. Tem maquiador que é egocêntrico demais, que acha que cliente tem que... Ah, eu sei, eu estudei, eu sei o que eu tô fazendo, quer discutir comigo. Mas ela tá pagando por isso, então ela tem que discutir. Desculpa. Você vai ter que aceitar. Sim, exatamente. A maquiagem eu vejo como algo que traz, é um momento de autocuidado, né? É um momento em que... Porque a gente sabe que no dia a dia, às vezes claro que não o seu, porque você trabalha diretamente com isso, né? Você faz muitos vídeos, você tá ali sempre mostrando. Mas o dia a dia da pessoa que vai para algum outro lugar trabalhar... Às vezes é tão corrido que a pessoa não tem, a mulher, ela não tem tempo nem de se olhar direito no espelho. É verdade. Né? Então, assim, eu vejo esse momento de automaquiagem como um momento de autocuidado. Sim. Um momento em que a mulher, ela expressa através da maquiagem aquilo que ela tá se sentindo, né? Como ela tá, o que ela tá sentindo. Às vezes eu chego toda maquiada, toda... Aí eu tenho uma amiga que ela fala assim, não tá bem não, né? Aí eu, não. E aí ela, tá, tudo bem, entendi. Então, assim, ela já até entende que aí eu, né, é como se fosse aquela armadura. A armadura da mulher. Enfim, e tem muito a ver com saúde mental, né? Tem muito a ver com esse autocuidado. Eu gosto muito de falar sobre... Eu falo muito, eu atendo muitas mulheres e nesses atendimentos, eu sempre busco passar esse autoconhecimento e esse auto-olhar, né? É olhar para si, e eu acho que começa, né? Até quando a gente pensa em autocuidado, questão de como eu me vejo, você se olha no espelho. Muitas pessoas que trazem questões relacionadas à autoestima, né? Há muito tempo... Nossa, há muito tempo que eu não me olhava no espelho. Há muito tempo que eu não fazia o cabelo. Acaba passando despercebido, né? Há muito tempo que eu não fazia sobrancelha. Então, assim, você percebe esse descaso com a própria... Porque a gente não tá falando de uma vaidade exacerbada, a gente não tá falando de algo que seja pejorativo. Pelo contrário, a gente tá falando de autocuidado. A gente tá falando de... dessa autoestima que precisa ser, né, resgatada na mulher. Tem algum exemplo de alguma cliente que você, ou até mesmo aluna, que você percebeu que a maquiagem resgatou essa vaidade necessária, essa autoestima, e que tenha sido um caso, eu acredito que tenha vários, né, mas um caso assim que você gostaria de compartilhar, que te marcou? Acontece o tempo inteiro, na verdade. Uma vez eu fiz uma noiva de pele madura. Ela já tinha mais ou menos uns 50, perto dos 60 anos. E ela ia se casar de novo, né? Ela tinha se casado com 17 anos e ela ficou dentro de um relacionamento abusivo por muito tempo. Onde o ex-marido dela agredia ela. E ela tinha 2 filhos com ele. Ela engravidou, logo cedo. E ela passou por um relacionamento muito ruim. Muito, 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 muito ruim. Isso ela me contando, né? Que depois que as crianças ficaram pré-adolescentes, ela decidiu sair. Ela decidiu que era o fim. Ela era presa a ele de várias formas, até mesmo financeiramente falando. E ele usava disso pra poder controlar ela e agredir ela. Então tinha muitas coisas que aconteciam. E na prévia ela me contou isso. E ela falou que ele não gostava que ela usasse maquiagem, não gostava que ela... E ela adorava batom vermelho quando ela era mais solteira, né? E ele não gostava. Então ela acabou perdendo essa vaidade ao longo do tempo. E ela falou assim, Carol... E ela se casou, né? Ela conheceu o atual marido dela, foi na igreja também. Os filhos dela já estavam casados, os dois já. Que fala, meus filhos estão tudo criados, né? Estavam já casados, e ela nunca mais tinha refeito a vida dela, nunca mais tinha... Ela ficou traumatizada real, ela me contando que ela ficou traumatizada de verdade. E logo depois, quando ela conheceu ele teve que conquistar ela. Ela disse que parece que a vida dela começou do zero. Que ela nunca tinha vivido isso, na verdade, né? Ela se casou com um homem que não era um homem bom pra ela. Então ela não conhecia o amor ali... De fato. O amor que cuidava, o amor que... Conquista, exatamente. Né? Então, ele ficou atrás dela muito tempo. Ele mandava flores, ele mandava chocolate na casa dela. Ela já trabalhava no trabalho dela e tudo. Até que ela decidiu dar uma oportunidade de conhecer ele, né? E com menos de um ano, eles já estavam se casando.
Ela me contou essa história, eu chorava muito. Chorava muito, muito, muito. E isso na prévia, né? E ela também chorando, e foi um chororô danado. Porque você vê que a gente acaba entrando, né, na vida, Sim, sabe, das sim. pessoas. E se identificando de muitas formas. Eu falei assim, nossa, pra mim, é uma responsabilidade fazer esse momento ser o mais especial da vida dessa mulher. Porque ela nunca viveu isso. Ela tá se casando de novo, mas ela nunca viveu isso. Então, eu lembro que quando eu terminei a maquiagem, ela olhou no espelho e ela falou, eu nunca me vi tão linda assim. Nossa, eu vou ser a noiva mais linda do mundo. Ela falou essa frase, eu vou ser a noiva... Eu falei, vai ser sim, pode ter certeza. Inclusive, até aconteceu um fato no casamento dela. Eu conto pras minhas alunas, eu colei a pista de dança do casamento dela, que a cerimonialista foi grossa com ela. E eu assumi a frente como se eu fosse da família, né? Fui lá, colei a pista de dança, porque ela acabou que não contratou um profissional pra colar a pista e não sabia. Aí a cerimonialista, então não vai dar pra colar, não sei o quê. Eu falei, não, vai dar sim? Eu vou lá colar então. Aí eu fui lá e peguei, colei a pista junto com um rapaz lá que eu chamei da decoração pra me ajudar. Porque assim, virou tipo um caso pessoal, sabe? Sim, Depois de tudo que ela me contou, tudo que ela compartilhou, que não é fácil você compartilhar isso. É verdade. Uma coisa tão difícil da sua vida assim. Então, pra mim, foi um dos mais marcantes, né? Principalmente por ela estar recomeçando a vida dela. Recomeçando e começando, né? Porque ela falou que ela nunca tinha vivido aquilo. Ela, Carol, eu voltei à minha adolescência, de verdade. Eu nunca me vi tão linda. E ela não parava de chorar, sabe? Ela realmente foi uma noiva muito linda, muito deslumbrante. E foi isso. Pra mim, foi um dos casos mais marcantes ali mesmo. Porque não tem como ter mais coisas relacionadas à autoestima do que isso. Ela ter decidido sair daquele relacionamento. Ela ter decidido se dar uma oportunidade de ser feliz novamente, com os filhos já casados, encaminhados. Ela decidiu viver aquilo que ela não tinha vivido ainda, sabe? Então, muita coisa teve que se desconstruir dentro dela pra que ela conseguisse viver aquele momento. Então, acho que pra mim foi um dos mais marcantes. Ai, muito, muito bonito, né? E o amor, a forma com que você se doa e se entrega, né? Totalmente. Isso é o diferencial. Nossa, infelizmente, o pessoal ali dos bastidores está, assim, sinalizando, né? Estamos chegando ao fim. Meu Deus, mas que rápido. Ficaríamos aqui muito mais. Eu acho que ele deu um bônus. Então, Carol, eu queria te fazer uma pergunta, assim. O que você já deu tantas dicas e eu tô me aproveitando, né? Ai, que ótimo. O que você diria, né? Nós falamos um pouquinho mais cedo sobre a quantidade de pessoas que te seguem, que te acompanham, que admiram o teu trabalho. Também por conta, acho que, dessa paixão e desse trabalho humanizado que você faz. Essa forma sua de aproximar, né, as pessoas de você. O que você diria, o que você daria aí de conselho para uma dessas meninas que estão se inspirando na Carol para começar na maquiagem, porque nós falamos o quanto foi difícil, apesar de muita coisa ter mudado, ainda existe, sim, muita forçação, né, por parte da família. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, por mais que a gente sabe que muita coisa mudou, mas hoje em dia ainda tem. O que você diria? Porque não foi fácil para você, né? E às vezes as pessoas estão procurando um caminho fácil, né? E olham assim a Carol, nossa, vou fazer maquiagem porque eu vou ser igual, né? Muitas pessoas falam, vou fazer psicologia porque olham pra Débora com consultórios, com tanto... E é assim, peraí, não é bem assim, né? Então, assim, o que a Carol daria de conselho, de dica, de orientação para essas meninas que olham hoje essa Carol bombando nas redes sociais e acham que a Carol nasceu assim, né? Sim. Bom, Débora, você sabe como psicóloga que a geração Z é imediatista, né? A geração Z não tem paciência pra esperar. O que a minha geração acho que foi a última que ainda tinha paciência, né? Que esperava. Ainda pegou um pouquinho. Pegava a internet de escada, sabe? Aí a gente tinha que ter paciência pra poder esperar. A geração Z é muito imediatista, elas não têm tempo. Por isso que hoje os áudios são acelerados, os vídeos estão cada vez mais rápidos, as pessoas querem informação, é muita informação entrando na sua mente e você consegue hoje muito mais fácil acompanhar a vida das pessoas que as gerações antigamente não conseguiam acompanhar o íntimo das pessoas, né? Saber o que elas têm dentro de casa, o que elas fazem, pra onde elas vão, o que elas comem. Então, a dica que eu dou para todo mundo que me acompanha outros profissionais, não importa o que você tenha escolhido, acompanhe, admire, mas não se compare. Nunca se compare com ninguém. Lembre-se que cada um tem um ponto de partida, cada um tem um foco.
Não tem como você achar que com você vai ser como foi com outra pessoa. Cada um tem um processo. E tudo que você aprende nesse caminho é importante para o seu crescimento. Não só como profissional, mas como pessoa. Então, saiba que mesmo que seja um pouco mais demorado para você do que foi para outra pessoa, o que é para ser seu sempre vai chegar para você. Sabe? Confiando em Deus e acreditando que Ele tem o melhor pra nossa vida, né? O que é pra ser seu vai ser e de mais ninguém. Ninguém vai ter o que é pra ser seu. Ninguém vai ter o que é pra ser da Carol, ninguém vai ter o que é pra ser da Débora. Então tenha paciência, faça um bom trabalho, seja justo, seja paciente, honesto. Não passe por cima das pessoas, não seja individualista, não pense só em você. Pense que o seu trabalho pode fazer bem pra outras pessoas, mudar vidas, porque não adianta nada você estar nesse mundo e não fazer a diferença nesse mundo. Porque o mundo, ele não é só pra você. O mundo, ele é pra você e pra todo mundo que tá à sua volta, sabe? E Deus, ele ama todos igualmente. E Ele quer os melhores caminhos pra todos, né? E a vida é feita pelo sim e pelo não. Pense bem antes das respostas que você vai dar, porque tudo pode mudar. Com uma resposta, tudo pode mudar. Então, tenha sempre, a mente no lugar, faça terapia, que é muito bom. E é isso. Fica firme que vai dar certo. Muito bom. Escolhas, né, Carol? Sim. A vida é feita de escolhas. E as consequências delas, né? Exatamente. Tem muitas pessoas que falam assim, eu tenho uma coisa com psicólogo. Por quê? Porque psicólogo fica falando de escolha. Mas... É sobre. Mas e aí? A vida, eu sempre falei isso. A vida é feita pelo sim, a vida é feita pelo sim e pelo não. Sim. O sim que você dá, tipo assim, eu quero ir lá na padaria. Aí eu falo, não vou na padaria. Mas aí se eu falo sim, de repente lá na padaria eu vou conhecer a pessoa com quem eu vou me casar. Olha que loucura. Naquele dia que eu decidi, que eu tava com preguiça, mas eu fui mesmo assim na padaria. Eu conheci essa pessoa. Olha só que loucura. A vida é feita pelo sim e pelo não. E às vezes são coisas tão bobas. Sim. É que a gente pensa só nas coisas que são muito importantes. Sim. Tipo, meu Deus, eu vou dizer sim pra essa proposta de emprego. Eu vou dizer sim, mas às vezes são coisas muito mínimas, sabe? Então pense em dizer sim pra tudo que você sabe que vai ser bom pra você, que vai fazer bem pra você, que os seus resultados serão satisfatórios. Vai agregar, com certeza. Que vai agregar de alguma forma. Bom, infelizmente... Nosso tempo acabou. Vamos marcar mais outros momentos, porque foi realmente incrível. Carol, quero te agradecer muito por esse coração aberto, né? Por esse coração disponível, Amém. Tá? Para estar aqui, para compartilhar e visando justamente isso, né? Influenciar mais pessoas. Eu tenho certeza que todas as pessoas tiverem acesso, né, a essa nossa conversa, esse nosso bate-papo vai sair transformado, foi extremamente produtivo. E eu já sabia que seria assim, né? Não tinha dúvidas. Então, muito obrigada por aceitar esse convite. Tá? Eu que agradeço, Débora. Eu queria que você falasse, antes da gente finalizar, um pouco sobre os cursos que você oferece, né? Porque, com certeza, você pode ter aguçado aí, né? Onde que eu encontro esses cursos, onde que eu encontro mais, né? Sobre acesso à Carol, como que eu fico sabendo sobre os cursos. Então, assim, o que você puder passar aí de informações sobre quem tiver em dúvidas, como faz para chegar até a Carol, ter acesso aos cursos. Bom, obrigada por esse espaço. Gente, me segue nas minhas redes sociais, @CarolRezende, tá? Carol com K, Rezende com S, 2 S no final, TikTok e Instagram. No Instagram tem um link, ali meu Linktree, onde você tem acesso a toda a minha grade de cursos, tá? Curso de especialização, formação de profissionais, automaquiagem, o curso de automaquiagem mais vendido do Brasil, tá? Meu curso é maravilhoso, pode comprar que vocês vão adorar. E eu tenho certeza que vocês vão ver a maquiagem de outra forma. Aproveita essa oportunidade e compra lá, que vai ser incrível. É isso. Muito bom, pessoal. É isso, esse episódio foi incrível. Ele estará disponível lá no YouTube e também no Instagram do Desconstruindo a Mente. Então sigam, compartilhem, mande para aquelas meninas, para que, sabe, aquela pessoa que você, nossa, essa maquiadora precisa, né? Ou essa estudante de maquiagem, ou essa mulher precisa ouvir, ter acesso. Então, compartilhem, comentem e sigam a gente nas redes sociais. Foi um prazer e até o próximo episódio. Até, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.